Oi gente, aqui é a Teresa do Teresa Reads e hoje eu tô aqui pra trazer algumas dicas pra vocês que querem começar a ler inglês. Bom gente, antes do vídeo começar, alguns recadinhos. Primeiro, desculpa pela iluminação, eu não tenho iluminação de estúdio, que nem algumas pessoas têm. Eu dependo da luz do dia, acontece que aqui em São Paulo está caindo o mundo, tipo assim, a semana inteira, então não houve luz do dia. Agora são 2 da tarde e eu não tenho luz do dia pra gravar pra vocês. Então vai ter que ir com a luz do quarto mesmo. O segundo recado é que apesar de eu falar inglês bem tecnicamente fluente, que eu não acredito nisso, né? Mas enfim, de eu ler sempre em inglês, eu não sou nenhuma guru, eu não sou professora, enfim, eu não tenho como falar pra vocês que tudo que eu tô dizendo aqui é verdade absoluta. Eu escolhi algumas dicas que eu acho que vão abranger mais pessoas, mas é claro que tudo depende muito do seu nível de inglês e etc. Um monte de coisas que vai variar de uma pessoa ou outra, mas eu acho que todas as dicas que eu vou dar aqui são úteis pra qualquer pessoa que quer começar a ler inglês e nunca nem tentou ler nenhum livro ou leu um só. Enfim, vocês sempre pedem aqui nos comentários algumas dicas de que livro vocês podem começar a ler inglês, ou se tal livro que eu citei é uma boa escolha pra começar a ler inglês. Então eu resolvi já juntar tudo isso num vídeo só e dar dicas que eu acho que são úteis pra vocês que me perguntam essas perguntas sempre. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é: peguem um livro que vocês tenham amado ler em português, que vocês saibam a história e enfim, que vocês gostem bastante, e comprem ele em inglês pra ler. Por quê? Porque assim vocês já vão saber a história, vocês já vão estar familiarizados com os personagens, com os acontecimentos, não vai ter nada de novo ali, você vai poder se focar no que você já sabe e entender essa história em outra linguagem. Eu acho que essa é uma boa dica. E é uma boa oportunidade pra você reler algum livro que você tenha gostado bastante, mas se você fica com dó de reler, porque tem vários outros livros na lista. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é The Fault in Our Stars, A Culpa das Estrelas, do John Green. Eu imagino que muitos de vocês já tenham lido esse livro aqui por ser muito famoso. Ele também tem uma linguagem meio facinha, especialmente se você já leu, se você já sabe as quotes, assim você vai identificar logo de cara as quotes em inglês também e vai ser muito legal. Minha segunda dica é ler um livro infanto-juvenil ou infantil, porque a linguagem deles costuma ser muito fácil por serem livros para criança, né? Geralmente os vocabulários desse livro não são tão extensos, porque as crianças também não conhecem várias palavras difíceis. Como eu sei que vocês vão pedir algumas dicas, eu tenho aqui algumas dicas para dar. Elas são: a primeira de todas, The Land of Stories, do Chris Colfer. É muito fácil achar esses livros aqui no Brasil. Ele fala sobre contos de fadas, então essa parte, assim, esse background de contos de fadas, todos nós já sabemos, porque crescemos ouvindo esses contos. E é muito legal ver esse tipo de releitura aqui nesse livro. Ele é um livro infanto-juvenil, então a linguagem é muito tranquila, ele é um livro muito divertido, ele vai rápido por ser uma aventura. E ele é muito engraçado, então eu acho que ele é uma boa opção pra quem tá querendo começar a ler inglês. Mas se você tem medo de começar com livros mais ou menos grandinhos assim, ou enfim, livros infantis juvenis, se você queria mesmo começar com livros infantis, eu tenho aqui 2 dicas pra vocês. Elas são Matilda, do Roald Dahl, que é a que eu mais indico, porque provavelmente todo mundo já assistiu o filme de Matilda, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro que quando eu falei desse livro aqui em algum dos meus vídeos, teve gente que comentou que nunca viu. Gente, assistam, é o melhor filme da vida, mas enfim. É bom porque a gente já sabe a história do filme, a gente já conhece os personagens também. Então é tipo uma adaptação da minha primeira dica. Você já conhece a história, mas não é pelo livro, então você não sabe exatamente tudo que está escrito aqui. Vai ser uma nova aventura, apesar de já saber a história. E esse livro aqui é muito bom, gente. Também tem James and the Giant Peach, também do Roald Dahl. Também tem filme, enfim, mesma coisa que eu falei sobre Matilda. Mas pelo que eu ouço as pessoas falarem, apesar de eu só ter lido esses 2 livros do Roald Dahl, eu sei que ele é um autor muito tranquilo de ler, por ser um autor infantil. Então dá pra vocês lerem as coisas dele e entenderem tranquilamente tudo. Ele também escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolates, enfim. Minha terceira dica é não começar com fantasias nem distopia. Por quê? Fantasia e distopia geralmente já são leituras um pouquinho mais lentas. Elas já são leituras complicadas por terem termos técnicos ou por, enfim, serem longas. Então não acho uma boa opção pra vocês que querem começar a ler em inglês começarem por fantasia. Ela já é dificinha, assim, dependendo da fantasia que você for escolher em português. Em inglês piora, já que não é sua língua mãe, né? Por favor, não comece com, por exemplo, Game of Thrones em inglês, que vocês nunca mais vão querer ler inglês na vida de vocês. Vamos por partes, porque a partir do momento que você vai lendo livros mais tranquilos, mais suaves, mais YA contemporâneo, por exemplo, que são histórias normais, não vai ter nada de muito absurdo, vão ser coisas que a gente fala no nosso dia a dia, você vai acostumando com a linguagem e consegue ir aumentando a dificuldade dos livros. A quarta dica que eu tenho pra dar
é ler os livros em e-books. Mesmo que você não tenha um e-reader tipo Kindle, Level, Kobo, vocês ainda têm como ler em e-book pelos seus celulares ou tablets, pelos aplicativos dessas marcas. Então o Kindle tem aplicativo, o Kobo também, dá pra vocês lerem tranquilamente, comprarem e-books, a mesma coisa que vocês fazem pelos e-readers, pelo celular ou enfim, pelo tablet. E por que eu indico ler em e-book? Porque os e-books têm a possibilidade de dicionário, vocês podem clicar lá na palavra que vocês não estão entendendo, tem, enfim, vários desses recursos que deixam a leitura mais fácil, mais fluida, porque já tá ali. Se você não entendeu alguma palavra, você só clica nela, em cima dela, que já vai aparecer o significado. Se você for ler um livro físico e você não entender uma palavra que às vezes é crucial para você entender o entendimento ali do que tá acontecendo naquela página, ou enfim, naquele capítulo, você vai ter que pegar um dicionário, enfim, jogar no Google, demora muito mais tempo, e isso dá uma preguiça, é capaz de você abandonar no meio achando que é muito difícil, às vezes é só uma palavra, que no e-book já vai te resolver a vida. Gente, tá impossível gravar esse vídeo, acabou a bateria da câmera, agora está chovendo, mas vamos lá, porque só falta uma dica, então desculpa se mudou alguma coisa. Enfim, vamos lá. A última dica que eu tenho pra dar é: se joga, se arrisca, tá bom? E vai ler. Eu, apesar de ter feito curso de inglês, ter tido inglês na escola, eu aprendi a maioria das coisas que eu sei lendo entrevista em revista na época de Zack Code e High School Musical, que eu era doente apaixonada, então eu comprava essas revistas teens americanas e ficava tentando entender por mim mesma, e aí eu fui deduzindo o que cada coisa era, e enfim, meio que eu aprendi assim, sozinha, por ler as coisas. Então se vocês acham que vocês têm um pouco de conhecimento, mas vocês têm medo de não conseguir entender tudo, leiam. Comecem com esses livros que eu falei, um pouquinho mais fáceis, mas tem que ler. Quanto mais vocês lerem inglês, mais vocês vão saber falar, mais vocês vão aprender, mais vai ficar fácil pra vocês. Então, é isso. Se arriscar, pegar o livro e falar, não, agora eu vou ler. E não desistir no meio. Bom, gente, eu espero que essas dicas, por mais que meio besteirinhas, tenham sido úteis pra vocês que estavam aí um pouco receosos de que livro ler, ou se vocês deveriam ler em inglês. Eu digo que sim, vocês devem. Comenta aqui embaixo se elas foram úteis, se vocês têm alguma outra dica pra dar, porque assim vocês se ajudam nos comentários, eu vou comentando também. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei, porque assim eu sei que vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando. E isso ajuda muito na divulgação do canal. Não esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos pra receber essa carinha linda todas as semanas. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau!